Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ao longo da vida, o ser humano é marcado por experiências, e por si só podem contar sua história de vida, e de acordo com a forma e a profundidade das ranhuras, vão determinando as experiências lembradas com satisfação ou repulsa. O bom ensino-aprendizado é uma das experiências que marcam a vida do ser humano. Desde sua tenridade, o acompanhamento por toda a sua jornada de vida, o caminho ensinado à criança jamais será esquecido, mesmo quando já avançada em idade. Todo investimento aplicado no ensino da criança nunca será um desperdício, pois o ensino é o balizador da inerrância do caminho para a vida toda. A Bíblia nos conta a história de Zedequias. Seu pai foi o grande rei Josias. Foi retratado pelos profetas como um homem indeciso, dividido por emoções conflitantes, ao mesmo tempo que reconhecia Jeremias como um autêntico profeta do Senhor, se mostrava incapaz de agir baseado na confiança e instruções das palavras de Jeremias. Incapaz de escolher a conduta certa por meio da fé. É descrito como alguém que agia perfidamente, ou seja, era hipócrita e desleal. Ele temia mais aos homens do que a Deus, pelo que foi descrito por Ezequiel como profano e perverso príncipe de Israel. E visto como alguém que era incapaz de exercer fé no Senhor e de agir segundo essa fé, conforme registrado pelo profeta Jeremias. Acabou por atrair o mal contra si e expondo sua família ao perigo, bem como sobre o seu povo, em vez da vida que o Senhor lhe oferecia. Aliou-se a seus inimigos, apesar de ser advertido para que não o fizesse. Era facilmente influenciado e preferiu confiar nos seus aliados políticos do que no Senhor. Era muito indeciso sobre o curso de suas ações, pelo que permitia que os seus tecnocratas tomassem as decisões em seu lugar, e suas ordens eram invalidadas por eles, porquanto faltava-lhe espírito de liderança. Seus príncipes decidiram sobre a prisão e espancamento do profeta Jeremias, e ele não fez nada para impedi-los. Ora, atendia a um apelo do profeta, mas logo em seguida, irresoluto, impotente e permissivo, cedia aos caprichos da corte. No verão seguinte, em julho de 587 a.C., aproximadamente, os babilônios fizeram uma brecha nas muralhas de Jerusalém e invadiram a cidade. A essa altura dos acontecimentos, a cidade já estava sem alimentos, e assim cumpriu-se a predição de Jeremias, que dissera que Zedequias seria aprisionado e morto, se não agisse resolutamente de conformidade com a palavra dita por Deus. Essa mini biografia nos apresenta um contraste de vida espiritual, caráter e atitudes entre pai e filho. O pai de Zedequias, o rei Josias, filho de Amon, a quem sucedeu no trono como o 17º monarca de Judá, e foi contemporâneo do profeta Zacarias, promoveu a purificação religiosa de Judá, reparou o templo, descobriu o livro da lei, foi alertado sobre o juízo vindouro provocado pela apostasia do povo, era tão amado que a sua morte foi alvo do lamento do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. Governou com propósito reto, não se desviando do Senhor em coisa alguma. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de seu pai Davi e não se desviou, nem para a direita,
nem para a esquerda. Como é possível? O pai, Josias, um homem zeloso, que tinha vivência e experiência com Deus, porém o filho, Zedequias, um inconstante, que desconhecia o que era temer ao Senhor. Mas por que esse contraste tão acentuado entre pai e filho? Podemos conjecturar que pode ter havido alguma falha no processo de ensino. O processo ensino-aprendizado tem etapas subsequentes importantes, subdividido em 5 etapas. As etapas do processo ensino-aprendizado inicia-se com compreender. Se você não compreende aquilo que está sendo ensinado, não se avança. E tudo o que é ensinado se esquece. Segundo lugar, reter. Se não se avança, também não é útil. Ou seja, se não considera aquilo útil, não retém. Terceiro, praticar. O aprendizado sem ação não tem valor, porque também se esquece. A prática requer mudança de hábito. A prática, ela proporciona que o indivíduo não seja mais o mesmo a partir do momento em que ele entre em contato com esse aprendizado. Mudança ocorre quando algo relevante nos motiva a isso. Nós precisamos, no momento de aprender, conseguir visualizar qual o benefício desse aprendizado. E somos estimulados a sair da zona de conforto, demandando esforço e disciplina. Somos motivados, a força interna, e cobrados por força externa ou mentorado, que são 2 forças essenciais. Em quarto, disseminar, ensinar a outras pessoas aquilo que nós aprendemos, beneficiar outros pelo que se aprendeu. Ao beneficiar outros, se fixa ainda mais o que se aprendeu. E por fim, criar. No momento que esse processo de aprendizagem ele é fixado no aprendiz, ele tem então a capacidade de criar, ele começa a gerar novos conhecimentos, ele começa a alçar voo, ele começa a realização em cadeia, ele torna-se então autônomo. Não se trata de técnica didática e pedagógica, mas de vivência e transferência de experiência. Mas, acima de tudo, compromisso e responsabilidade no ensino. Ensinar é mais do que viver nossas experiências pessoais com Deus. Ensinar é apresentar Deus a nossos filhos e não simplesmente os adestrarmos para serem religiosos. Ensinar significa construir um caráter firme, preparando nossos filhos para fugir da volatilidade do mundo. Na prática, é influenciar pelo ensino, é utilizar a técnica soft power, convencer sem a influência da força. E principalmente ensinar é conduzir nossos filhos a identificar e a adotar a sua real natureza. O Deus dos pais precisa ser conhecido pelos filhos. Ele precisa ser também Deus dos filhos. E é agradável ao Senhor ser conhecido do seu povo, e que seus servos saibam das obras que ele realiza, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como uma nação de sacerdotes que somos, precisamos não somente conhecer, mas acima de tudo fazer conhecido a verdade de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os que mais recebem serão cobrados na medida do seu recebimento, porque a nós foi confiado esse saber. Portanto, aumenta a nossa responsabilidade de inculcar, ensinar e influenciar, conduzir, convencer, formar, orientar nossos filhos a identificar sua origem e natureza, viver sua real cidadania e assumir a condição de embaixadores do céu. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Os pais são responsabilizados a gerar através do ensino de Deus filhos que sejam comprometidos com o reino e tenham consciência e orgulho da sua cidadania celeste, fortalecendo-os, fazendo-os entender que não somos daqui, não pertencemos a este mundo, mas estamos em contínua jornada rumo à nossa pátria. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Há necessidade de desenvolvimento dos próprios pais em aperfeiçoar a transmissão do aprendizado aos filhos, para tentar diminuir a discrepância do nível espiritual dos pais e filhos. Os pais não devem negligenciar o seu dever sacerdotal de interceder, transmitir sua experiência e incentivar o relacionamento e a comunhão dos filhos com Deus, preocupados sempre com o crescimento espiritual, cumprindo na íntegra o mandamento de Deus aos pais transmitido a Moisés. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômios 6, de 6 a 9. Que o Senhor continue abençoando o teu lar.